Nós vamos abrir a palavra de Deus, mas antes de começarmos, nós queremos fazer mais uma oração. Se você puder, assim como você está, eu queria orar com você, pedindo uma bênção para o estudo. Amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado por morarmos, por vivermos num país onde existe liberdade religiosa, por podermos abrir nossos templos, nossas igrejas, adorarmos o teu nome e estudarmos a tua palavra sem impedimentos. Muito obrigado porque nessa noite o teu Espírito Santo nos trouxe a esse templo. Aqui estão teus filhos, tuas filhas, para juntos estudarmos o teu livro sagrado mais uma vez. E a nossa oração é que o bom e santo Espírito seja o nosso professor mais uma vez, abrindo nossa mente para a compreensão da tua palavra e o nosso coração para a aceitação da mesma. Aqui viemos, Senhor Deus, com nossos sonhos, com nossos desejos, com nossas frustrações, com nossos medos, com nossos anseios, e queremos nessa hora colocar tudo diante do teu altar, para que a tua vontade seja feita em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ao nosso primeiro tema desta série de quintas-feiras que estaremos juntos aqui, Esperança para o Mundo em Crise. E o primeiro tema, 2 poderes em conflito, como você já viu. Eu e você jamais imaginávamos viver o momento em que estamos vivendo, não é verdade? Quem aqui há 2, 3 anos atrás imaginou que nós passaríamos por uma crise de saúde mundial? Que o mundo enfrentaria uma pandemia? Quem imaginou isso? Pois essa pandemia trouxe um prejuízo que jamais será reparado. 6 milhões de vidas em nosso planeta. Se olharmos para o Brasil, 665 mil pessoas perderam suas vidas. E se olharmos para o nosso querido estado de Santa Catarina, mais de 21 mil pessoas foram sepultadas. Deixa eu fazer uma pergunta. Levante a mão nessa noite, quem nesse auditório perdeu alguém amado para a Covid-19? Levante sua mão. Você está vendo a realidade do mundo que a gente está vivendo? Quantas pessoas foram afetadas? Não bastasse essa crise sanitária, o mundo agora começa a viver uma crise bélica. A guerra da Rússia com a Ucrânia, onde civis, crianças, pessoas inocentes, nesse exato momento, estão perdendo suas vidas. Parece que as coisas estão fugindo ao controle. Aliado a tudo isso, vivemos uma época jamais imaginada de fake news, onde parece que a mentira torna-se verdade e a verdade torna-se mentira. Não bastasse isso, vivemos um clima hoje de grande corrupção, onde verbas públicas que são destinadas muitas vezes para salvar vidas são desviadas sem qualquer escrúpulo. Aqueles que estudaram um pouco de história, lembram-se de Heródoto, o pai da história. Inclusive foi ele quem inventou essa expressão, história. Ele é o criador do termo. E Heródoto, eu tenho em casa os 2 volumes que ele escreveu, e ele ensina que a história é cíclica, ou seja, de tempos em tempos os eventos se repetem. Numa linguagem mais moderna, chamaríamos isso de metanarrativas. As metanarrativas estão presentes no nosso cotidiano. O ciclo, ele acontece. E se formos para a Bíblia, nós vamos encontrar o homem mais sábio do mundo dizendo: não há nada novo debaixo do sol. As coisas se repetem. E parece que é verdade, porque essa situação que a gente está vivendo, ela já aconteceu. Essa crise que o mundo enfrenta por sentido, ela já aconteceu.
E eu queria convidar você para nós viajarmos hoje na história e voltarmos 2.600 anos. Voltarmos lá para o tempo do profeta Daniel. Voltarmos para o período neobabilônico. Você sabe que existiram vários impérios que dominaram o mundo. Se formos para a Bíblia, o primeiro império que vai saltar aos nossos olhos é o Egito. Inclusive o Egito foi responsável pela escravidão do povo de Deus, que durou 4 séculos. Depois veio a Assíria. A Assíria foi responsável não só por perseguir o povo de Deus, mas também por destruir 10 das 12 tribos. Isso lá no cativeiro assírio, 722 a.C. E uma vez que 10 tribos foram destruídas, o povo de Israel, que possuía 12 tribos, ficou apenas com 2, Judá e Benjamim. E a partir desse momento na história, o povo hebreu, o povo de Israel, agora é chamado de o povo judeu, por causa da tribo de Judá, que foi uma tribo remanescente. Acontece que Babilônia estava chegando ao apogeu mundial. Em 612 a.C., morreu Nabopolassar, e vem para o trono seu filho, Nabucodonosor. Já ouviu essa expressão? Certamente, né? Repita comigo. Nabucodonosor. Bonito nome? Põe no seu filho quando nascer. Nabucodonosor. E esse rei de Babilônia, no ano 605, ele começa uma grande invasão à cidade de Jerusalém. Daniel 1, assim abrimos a nossa série. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. 3º ano do reinado de Jeoaquim, exatamente 605 a.C. Agora nós temos 2 reis. De um lado você tem Nabucodonosor, rei da Babilônia, na cidade de Babilônia. Se quisermos encontrar essa cidade hoje, nós temos que ir para o lado da Síria, ali naquela região. Do outro lado, a cidade de Jerusalém, rei Jeoaquim, rei de Judá, porque agora Judá e Benjamim eram as últimas tribos que restaram. É claro que o povo de Deus não seria completamente dizimado, porque seria da tribo de Judá que o Messias viria, então Deus preservaria de alguma forma o seu povo. Nós temos então no livro de Daniel um grande conflito em andamento. De um lado, você tem a cidade de Jerusalém, do outro lado a cidade de Babilônia. Interessante que essas 2 cidades na Bíblia, elas se tornam representativas do povo de Deus e dos inimigos do povo de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. E agora, no capítulo 12, verso 7 de Apocalipse, nós vamos dar mais um passo no nosso estudo e entender que esse grande conflito que estava acontecendo em Babilônia, ele de fato não tem sua origem em Babilônia, ele é tão antigo quanto o nosso planeta e até mais antigo. É o que vamos entender agora. Em Apocalipse 12, 7, João escreveu assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Quem é Miguel no Apocalipse? Jesus. Quem é o dragão? Satanás. Então é uma batalha entre Cristo e Satanás. Versículo 9: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, fui atirado para onde? Mas justo no nosso planeta? Justo para cá? Sim, ele foi atirado para a terra. E com ele quem? Os seus anjos. Se você estudar Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 3, você vai entender que quando Lúcifer, o anjo de luz, que é Satanás, foi expulso do céu, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos de Deus a se rebelarem com ele. Não sabemos quantos anjos Deus tem? Sabemos que são milhões e milhões e milhares e milhares, pois 1/3 desta quantidade de anjos se rebelou com Lúcifer, e hoje nós os chamamos demônios. Aonde estão esses demônios? Estão no planeta Terra. E se você ignora essa verdade, a sua cosmovisão está deficitária.
E uma das estratégias mais sutis de Satanás é disseminar para os habitantes do planeta de que ele mesmo não existe. De que não existe um mundo espiritual. Do que o que existe é o palpável, o real, o agora. Não, não se engane. Eu e você habitamos num planeta que foi criado por um Deus, mas esse planeta saiu fora de controle. Por quê? Porque esse anjo que foi expulso do céu, porque o orgulho nasceu em seu coração, e os profetas Isaías e Ezequiel vão falar sobre isso, eles vão dizer que esse anjo foi expulso do céu porque ele quis estabelecer o seu trono acima do trono do Altíssimo. Olha o que diz Isaías: como caíste do céu, ó estrela da manhã. E Isaías também diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Então, a criatura quis ser maior que o Criador. E aqui nós temos um flagrante contraste entre o caráter de Deus e o de Satanás. Porque enquanto Satanás quis ser maior do que Deus, quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Enquanto o diabo quis subir, o Deus desceu, se fez um de nós. O João diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí está o contraste entre o Criador e a criatura que se rebelou. Mas essa rebelião que começou no céu, que nasceu no coração de um ser criado mais perfeito, de forma inexplicável e ilógica, o pecado surge no céu. Satanás é expulso. O Apocalipse diz que ele vem para a terra, e aqui na terra ele vai tentar fazer vítima o primeiro casal que Deus havia criado, Adão e Eva. Então você conhece Gênesis 3. Aí está a história da queda da humanidade. A serpente ludibria Eva, depois ela come o fruto, leva para Adão, eles participam no fruto proibido, e uma vez consumado o pecado, eles são expulsos do paraíso. E esse planeta belo como era, que foi criado por Deus, para que o homem e a mulher governassem, agora foi para as mãos de Satanás. É por isso que Jesus falou que Lúcifer é o príncipe desse mundo, por usurpação. O controle que foi dado a Adão e Eva pelo pecado passou a Satanás. E o livro de Daniel descreve como que esse controle voltará às mãos originais de Deus e o inimigo será destruído. Mas você pergunta: mas pastor, espera aí, por que então que Deus não destruiu esse anjo ainda lá no céu? Por que que ele teve que vir aqui para a terra? Por que que as mazelas que nós vivenciamos hoje é resultado desse conflito? Bom, são perguntas que eu não vou responder hoje, mas nós iremos respondê-las ao longo dessa série. Isso vai ficar claro para você. E a partir desse momento da queda, você tem a humanidade dividida entre dois grupos. De um lado, você tem os descendentes de Caim, aquele que matou seu irmão Abel. Agora, os termos filhas dos homens falam da descendência de Caim, e esses descendentes, sempre rebeldes contra Deus, um dia terão a ideia de construir uma torre para escapar de um possível novo dilúvio. E esta torre de Babel vai dar origem à cidade de Babilônia. Então aqui está Babilônia no livro de Gênesis. Por outro lado, os descendentes de Sete, terceiro filho de Adão, eles agora vão seguir os ensinos do pai Adão. E nesta linhagem você tem o rei e sacerdote Melquisedeque. E ele é rei de Salém, e da palavra hebraica Salém vem Jerusalém. Então, do Gênesis ao Apocalipse, você tem Jerusalém e Babilônia, sede do povo de Deus, sede dos inimigos de Deus. E quando chegamos então ao livro de Daniel, parece que o mal está vencendo, porque Babilônia escraviza Jerusalém. E de acordo com o versículo 2 do capítulo 1 de Daniel, nessa escravidão,
O Senhor foi quem entregou nas mãos a Jeoaquim e ao povo judeu, nas mãos do rei Nabucodonosor. Interessante que nada foge ao controle de Deus. E a Bíblia diz que foi Deus quem entregou-os para o cativeiro. Por quê? Porque Deus queria corrigir seu povo, Deus queria ensinar seu povo, Deus queria que eles abandonassem o pecado. E sabe que Deus muitas vezes faz o mesmo comigo e com você? Ele permite certas provas, Ele permite certas dificuldades, para a gente aprender também a olhar para cima. E para não achar que tudo que existe é apenas a vida que eu tenho, sem estar cônscio de uma realidade superior, de uma vida eterna que aguarda a todos nós. Por isso, meus amigos, a palavra de Deus diz que Deus entregou, Deus permitiu que isso acontecesse. E Nabucodonosor então levou para a Babilônia alguns príncipes. Hoje o mundo está conhecedor do quarteto fantástico. O que tem de fantástico nesse quarteto? É tudo uma ilusão do universo Marvel. Você quer conhecer o verdadeiro quarteto fantástico? Está aqui, ó. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse é o verdadeiro quarteto fantástico. Nada tem a ver com esse universo de Marvel. Eu estou falando do universo real. Não é de um universo paralelo, é da vida real. E esses 4 jovens foram para a Babilônia ainda na adolescência. E quando chegaram em Babilônia, eles foram imergidos numa cultura politeísta. Eles que eram jovens monoteístas, seguidores da religião judaica, seguidores do único Deus verdadeiro, agora vão enfrentar dilemas lá em Babilônia. E Nabucodonosor vai então submeter esses jovens a pelo menos 3 testes. E eu queria estudar com vocês agora, rapidamente, esses 3 testes. Primeiro teste, a pressão cultural que esses jovens começaram a sofrer em Babilônia. Bom, o texto diz assim para nós: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse o quê? A cultura e a língua dos caldeus. Aqui estava a pressão cultural. Vocês devem aprender a nossa cultura. Vocês estão acostumados apenas com um único Deus? Agora vocês terão centenas deles. E em Babilônia, cada Deus recebia um número. E o Deus 600 era o Deus Marduk, o principal Deus babilônico. Lá em Babilônia, havia o seu principal templo, o templo de Exagila. Esse era o templo de Marduk. E quando Nabucodonosor destrói o santuário lá em Jerusalém, na terceira invasão, em 586, ele vai trazer os utensílios sagrados que os judeus usavam no templo para os serviços dos rituais, para os serviços de purificação. Ele vai trazer as bacias, as bandejas, a prata, o ouro, e vai colocar lá no templo de Marduk. Guarda essa informação. Nabucodonosor saqueou o templo, trouxe mais de 35.000 utensílios de ouro e prata, colocou no templo do deus Marduk, mas não fez nada com isso, nada com eles. Guarda essa informação, porque ela será útil em mais 3 semanas. Agora, vocês vão servir ao Deus que vocês quiserem. Temos vários. Mas não era esse só o problema de Babilônia. A cultura de Babilônia era uma cultura permissiva, sexual. E nesses 753 templos que haviam em Babilônia, haviam rituais culticos baseados no sexo. Para você ter uma ideia, uma jovem virgem em Babilônia, quando ela atingia certa idade, ela deveria se dirigir a um destes templos e lá ficar à disposição dos adoradores que viessem ao templo. E ela perderia sua virgindade com um completo desconhecido em homenagem aos deuses que eles adoravam.
Você consegue imaginar a cabeça de uma garota em Babilônia? Aí tem um agravante. Você sabe que nem todas as meninas eram belas. E aquelas que não eram tão belas, dia após dia tinham que ir ao templo, até que elas fossem escolhidas. E se não bastasse ter que perder a virgindade com um completo desconhecido, você passava pela humilhação de em vários dias não ser selecionada. Essa era a cultura de Babilônia. Esses jovens foram tentados no aspecto sexual, no aspecto de tudo que você pensar, como os jovens de hoje são. E sabe que esses 3 testes que esse quarteto fantástico passou em Babilônia estão presentes na sociedade hoje. E eu cumprimentei alguns jovens na entrada hoje aqui da igreja. Temos vários jovens conosco hoje. Sabe que você também sofre essa pressão? Porque hoje, para a sociedade aí fora, primeiro, ser virgem é caretice. E se motiva as pessoas a perderem sua virgindade. Essa é a pressão que o diabo oferece em nossa sociedade. Jovem, o maior presente que você pode oferecer para a sua esposa, e você, moça, para o seu esposo, é subir um dia num altar, virgem, se guardar para a pessoa que você ama, e se entregar somente a ela. Esse é o maior presente. Porque a sociedade que ensina sexo premarital, ela não mostra para você os problemas psicológicos que podem acontecer quando você reúne vários parceiros. Ela não fala de uma gravidez precoce, não fala de um possível aborto, não. Só se mostra o lado bonito da coisa, se é que existe um lado bonito nisso. Mas não se fala das consequências, pois Deus nos criou para uma relação monogâmica, para o sexo dentro de um casamento, apenas isso e não fora disso. Os jovens enfrentaram pressão, você também enfrenta, mas eles venceram porque eles tinham um segredo, e você vai descobrir hoje qual é esse segredo. Eles foram tentados em todos os aspectos da cultura. Um segundo teste que eles enfrentaram em Babilônia, estilo de vida. O que eu quero dizer com isso? Vamos para o texto. O rei Nabucodonosor determinou que esses jovens comessem das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Acontece que nesta mesa, chamada de finas iguarias, estavam todos os tipos de carnes de animais. Só que esse quarteto fantástico, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles haviam crescido lendo a Torá, os livros de Moisés, e lá no 3º livro chamado Levítico, no capítulo 11, eles aprenderam que existe uma clara distinção entre animais que você pode comer e que você não pode comer. E estas leis de saúde ensinadas na Bíblia, elas estão vigentes hoje, ainda que alguém tenha ensinado diferente para você. Isso quer dizer que hoje eu e você sofremos essa mesma pressão, só que a Bíblia faz uma separação entre carnes que você pode comer e carnes que você não pode. Eu vou dar só um exemplo para ser breve: a carne suína. A Bíblia condena a carne suína. Mas pastor, é tão gostosa. Não estou falando disso. Não tem a ver com sabor, tem a ver com algo que não serve para alimento, para ser ingerido. A Bíblia condena isso. E qualquer cientista sério vai falar das consequências da carne suína, do verme do porco, que uma vez contraído vai para o cérebro e mata você. Esses jovens sabiam disso. Esses jovens também não bebiam bebidas alcoólicas ou vinhos fermentados. Por que não? Porque eles haviam lido nos escritos dos profetas de que a gente não deve beber vinho nem bebida forte. Mas espera aí, pastor, o próprio Cristo não bebeu vinho? Ele não transformou água em vinho? Sim, só que quando você estuda a Bíblia um pouquinho mais profundo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai encontrar 3 vocábulos no hebraico e no grego
para determinar o vinho alcoólico e o não alcoólico, ou seja, o vinho fermentado e o não fermentado. Um exemplo, na língua grega, o vinho fermentado é oida e o suco de uva, oinos. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, em João capítulo 3, o grego diz que Jesus fez oinos, o puro suco da uva. Quando ele bebe o vinho na ceia, em João capítulo 13, oinos, o puro suco da uva. E quando a Bíblia condena, oida, o vinho fermentado. E a terceira palavra é síquera, que pode ser os dois, e o contexto vai indicar qual é o melhor significado. Você entendeu? Mas pastor, tem até outros pastores ensinando que pode beber. Bom, você vai encontrar muito ensino por aí que não está na Bíblia. Agora cabe a todos nós mergulharmos cada vez mais nesse livro e entendermos o que é certo e o que é errado. Esses jovens não bebiam, mas a pressão hoje é para que você beba. Os comerciais o dia inteiro é para que você beba. Agora criaram um dia da bebida que é a sexta-feira, e todo mundo espera chegar a sexta para ir beber. Bom, eu vou contar uma história para você hoje, para você entender as consequências da bebida na vida de alguns, e você vai entender melhor esse assunto. Esses jovens entendiam que eles tinham que ter boa saúde para servir a Deus, e já dizia o antigo ditado, né? Mente sana, in corpore sano. Nós precisamos de uma mente sã, mas para isso, precisamos de um corpo são. Eu tive agora uns dias nos Estados Unidos, e li algumas pesquisas, e uma delas mostra a quantidade de americanos acima do peso. E isso gera várias doenças cardíacas, etc. O governo americano está preocupado, eles estão tomando iniciativas para tentar resolver o problema, mas o problema está na base. É um povo que vive de fast food, ou como se diz, né, junk food. É um povo que come porcaria o dia inteiro. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu arrisco a dizer para você, que se você pegar um carrinho de supermercado, e entrar em qualquer supermercado de Florianópolis, e passear pelas gôndolas desse supermercado, 95% do que está ali, no supermercado, não presta para alimento. 95%. E quando você é criterioso naquilo que você come, e você quer buscar aquilo que de fato faz bem, você percebe que você tem que pagar às vezes caro pelo que faz bem. Mas aquilo que não presta, vende-se a preço de, não vou dizer banana, que banana está caro agora também, né? Mas você entendeu? Pegue o arroz, por exemplo, vou dar um exemplo simples, o arroz. Eu tive um professor de saúde que falava isso. A gente pega o arroz, colhe o arroz lá do pé, ali deveria de ser descascado e usado. Não, ele passa por vários processos de beneficiamento. E quanto mais branquinho ele for, melhor será. Lê do engano. Quanto mais beneficiado, pior ele se torna. E de fato o arroz branco que chega em nossas mesas, ele não faz bem nenhum para nós. O arroz integral faz bem. Eu podia dar N exemplo para vocês, mas não é o tema de hoje. Mas eu só deixo para você uma dica. Se você quer saber se na tua casa você está bem ou não, em termos de alimentação, responda apenas uma pergunta. Você descasca mais ou desempacota mais? Só isso. Você está descascando mais ou desempacotando mais? Se você desempacota mais do que descasca, você não está bem. Agora, se você descasca mais do que desempacota, você está bem. É uma dica. Mas nós precisamos cuidar. Por quê? Porque se você não cuidar, como é que você vai ter uma boa saúde para cuidar da sua família, para trabalhar, para ser uma bênção para a sociedade, para ter uma mente lúcida, para se conectar com Deus? Como? E o diabo é o originador de todas as doenças e de um péssimo estilo de vida. Para quê?
para que as pessoas cada vez mais tenham uma mente entorpecida. E quanto mais entorpecida a mente, menos se ouve o Espírito Santo. Eu lecionei 2 anos numa faculdade e eu percebia claramente o estilo de vida de alguns. E às vezes, terminada uma frase, eu voltava para os alunos e aí entenderam? Alguns diziam, pastor, qual foi mesmo a frase? Não sabia. Bom, eles passaram ainda por um terceiro teste, mas quando veio esse segundo teste do estilo de vida, olha o que fez Daniel, resolveu firmemente não contaminar-se. Agora ele estava num dilema, porque todos deveriam comer da mesa do rei. Então Daniel pediu que o encarregado o testasse por 10 dias. E durante 10 dias, Daniel e seus amigos não comeram das iguarias do rei, nem beberam vinho. A Bíblia diz que eles beberam água e comeram legumes. E ao findar dos 10 dias, a aparência deles era muito melhor do que a dos jovens de Babilônia. E isso convenceu a Aspenaz, o chefe dos eunucos, a deixar que eles continuassem com sua dieta. E essa dieta continuou por 3 anos. Vamos ao terceiro teste, perda da identidade religiosa. A Bíblia diz assim, Daniel 1, 6 e 7, que o chefe dos eunucos trocou o nome dos jovens hebreus. E aqui estão os nomes deles. Daniel, nome hebreu, colocaram o nome de Beltesazar. Agora, por que mudaram os nomes desses jovens hebreus? Porque os nomes hebreus, eles tinham uma conexão com o Deus Criador. Na Bíblia, o nome tem uma importância tremenda. É por isso que Deus muda o nome de Jacó para Israel, de enganador para pai de numerosas nações. Deus mudou o nome de Sarai. Deus muda o nome porque Deus quer mudar a vida das pessoas. O nome é importantíssimo na cultura hebraica. Então, quando a mãe dizia para o filhinho assim, Ananias, vem aqui, Ananias, o garoto ouvia e dizia assim, o Senhor é bondoso comigo. Alguém dizia, Misael, vem aqui, eu sou semelhante a Deus, no sentido de que eu sirvo a um Deus e fui criado à imagem e semelhança dele. Azarias, onde você está? Azarias, o Senhor é o meu ajudador. Cada vez que se ouvia o nome dos hebreus, se conectava com o Deus da religião judaica. Agora os nomes babilônicos, Beltesazar, Bel proteja a sua vida, Sadraque, inspiração ao Deus Sol, Mesaque, serva da deusa Sheba, Abednego, servo do Deus Nebo, ou seja, vocês agora têm novos deuses, vamos mudar o nome de vocês. E eles esperavam que essa mudança de nome também mudasse sua religião. Mas qual foi o segredo desse quarteto fantástico? Aqui está o segredo. Eles se apegaram à palavra de Deus. Esse foi o segredo. E você quer superar os desafios modernos? O segredo está aí. Nós temos que nos apegar a esse livro, porque esse livro fará toda a diferença. Deixa eu dizer uma coisa para você com todo o carinho que você merece. Certamente eu tenho aqui no auditório muitas pessoas que gastaram anos e anos da vida se especializando em algum tema. Talvez você estudou história, talvez você fez pedagogia, talvez você é um advogado, um médico. Você gastou anos e anos se especializando na área do conhecimento que você escolheu. Mas você pode ser pós-doutor em qualquer área do conhecimento humano. Se você não conhecer esse livro, você pode perder aquilo que Deus deu de mais precioso para o ser humano, que se chama a chance de vida eterna. Porque eu e você só temos 2 destinos, de acordo com esse livro. Ou um dia seremos salvos, ou um dia seremos destruídos. De que lado você quer estar? E todo ramo de conhecimento é importante. E você deve sim se especializar em alguma área, especialmente as áreas que são benéficas para a humanidade. Porque eu nunca vi hoje tanta profissão que pipoca por aí, que nenhum benefício traz para ninguém. Pelo contrário, muito prejuízo. Mas você deve procurar conhecer mais e mais desse livro. Por quê? Porque esse é o segredo
para se vencer os grandes desafios.